quantidade de açúcar ingere diariamente? Eu suspeito que excede a quantidade recomendada e não tem consciência disso. Por isso, no vídeo de hoje vamos fazer contas ao açúcar que consome diariamente e depois dou-lhe 7 dicas simples para reduzir a quantidade de açúcar da sua alimentação de forma fácil e gradual. E se ficar até ao final ainda lhe dou uma dica extra. Vamos começar? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. No vídeo de hoje falamos do açúcar, que está presente na nossa alimentação diária muitas vezes sem darmos por isso, e que é um dos maiores venenos dos tempos modernos. Ao contrário do que possa pensar, o açúcar não afeta apenas o seu peso, mas tem também consequências graves na sua saúde. Aliás, o seu consumo excessivo está relacionado com o aparecimento de inúmeras doenças, entre as quais podemos destacar doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias crónicas, doenças hepáticas, cancro, entre outras. E qual é a quantidade de açúcar que devemos ingerir por dia? A Organização Mundial de Saúde recomenda que a ingestão de açúcar para um adulto saudável não exceda as 25 gramas por dia. Sabe o que são 25 gramas por dia de açúcar? São 5 a 6 colheres de chá de açúcar. Ou seja, esta quantidade que eu tenho aqui neste copo. Tem noção da quantidade de açúcar que ingere diariamente? Aposto que não, porque é muito fácil ultrapassar este valor, principalmente quando o açúcar está disfarçado em diversos alimentos industrializados. Mas vamos fazer algumas contas. Comecemos pelos líquidos que ingere. Uma lata de refrigerante tem cerca de 35 gramas. Um copo de Iced Tea 200 ml tem 12 gramas de açúcar. Um litro de sumo concentrado de fruta, que muitos consideram saudável, tem cerca de 145 gramas de açúcar. Logo, um copo terá cerca de 25 gramas. Coloca açúcar no café? Cada saqueta de açúcar tem cerca de 5 gramas. Quantos cafés toma por dia? Fica a pergunta. Só para termos uma ideia, um iogurte de soja aparentemente mais saudável tem mais de 10 gramas de açúcar por copo. E uma barra de cereais tem em média 16 gramas de açúcar. Pão, massa, farinhas refinadas escondem também grandes quantidades de açúcar. Uma fatia de pão branco pode ter, em média, até 3 gramas de açúcar. E praticamente todos os alimentos processados têm algum tipo de açúcar, quer seja para adoçar ou para aumentar o prazo de validade. Mesmo as bolachas e os cereais de pequeno almoço, ditos integrais ou diet, podem apresentar elevada quantidade de açúcar adicionado, razão pela qual devemos estar atentos e analisar cuidadosamente os rótulos. Como viu, não estou sequer a contabilizar o açúcar que consome em sobremesas, bolos ou gelados. Por esta altura do vídeo já deve ter a ideia de que excede largamente o que é recomendado, certo? Já fez contas? Será que é esta a quantidade que consome por dia? Neste momento devem estar a perguntar: como é que eu vou reduzir o açúcar na minha alimentação? É tão difícil? Não desespere, eu vou dar dicas para que consiga ir eliminando gradualmente o açúcar da sua alimentação de forma fácil e simples. Primeiro de tudo, é importante ter consciência que o nosso paladar precisa de ser reeducado. É necessário fazer uma espécie de detox do paladar. Tendencialmente estamos acostumados a consumir alimentos com apenas 2 sabores, o doce e o salgado. Mas também temos à nossa disposição o amargo, o ácido e o picante. Como o nosso paladar está viciado, é importante começar a consumir mais alimentos destes sabores, porque a partir do momento em que diversificamos os sabores e reeducamos o nosso paladar, começamos a achar os doces mais enjoativos, o que se traduz na redução do seu consumo. Opte por café sem açúcar, ou por exemplo, dê uma oportunidade ao kefir. Quanto mais sal consumimos, maior a nossa vontade de comer açúcar. Por isso, uma das melhores formas de diminuir o consumo de açúcar é diminuir a quantidade de sal às refeições. Experimente e depois diga-me nos comentários como correu. Tendencialmente, onde mais consumimos açúcar é nas bebidas, refrigerantes, sumos concentrados, néctares e até em bebidas energéticas. Ora, tudo isto tem quantidades absurdas de açúcar, como já viu. A solução passa por beber apenas água. Se tiver dificuldade em habituar-se ao consumo de água, pode aromatizar a sua água com hortelã ou limão. Apenas com esta ação já vai conseguir diminuir e muito o açúcar que consome. Se nesta altura estiver a pensar: mas eu tomo sumos naturais, por isso não faz mal, engana-se. Porque para fazer um sumo de laranja precisamos de 3 ou 4 laranjas e depois de o beber não nos sentimos saciados. Pelo contrário, se optar por comer essas 3 ou 4 laranjas, ficará muito mais saciado. E porquê é que isto acontece? Porque a fruta in natura contém uma grande quantidade de fibras, o que ajuda a controlar o açúcar no sangue.
Por isso o sumo de fruta não é assim tão interessante, porque não tem fibras. Por isso a dica aqui é comer fruta, mas não tomar sumos naturais. Também existem pessoas que têm tendência a comer doces por stress, ansiedade ou fome emocional. Procuram o açúcar porque, ao ingeri-lo, o corpo liberta dopamina, o que nos dá a sensação de prazer, mas essa sensação é temporária. Por isso a tendência é comer cada vez mais doces para termos essa sensação novamente. Para acabar com este ciclo vicioso, precisamos de procurar outras formas de combater o stress e a ansiedade, como fazer exercício físico, meditar ou apenas caminhar. Hoje em dia é quase inevitável consumirmos produtos industrializados e processados, mas uma forma de controlar o açúcar é ler os rótulos. Ler os rótulos não é só para quem tem alergias e intolerâncias alimentares, é também para quem quer comer melhor. Nos rótulos dos alimentos podemos encontrar açúcares disfarçados com diferentes designações, como xarope de milho, xarope de arroz, xarope de cana-de-açúcar, melaço, galactose, maltose, dextrose, sacarose e outros ingredientes que terminam em ose. Quando encontrar estes nomes, lembre-se que está a consumir açúcar. Comece a utilizar as tâmaras ou a banana para adoçar as suas sobremesas, mas sem exageros, não se esqueça que o açúcar da fruta é saudável, tem vitaminas e minerais, mas também é um doce. Não ultrapasse a dose recomendada. Existem inúmeras receitas sem açúcar, é uma questão de pesquisar e de começar a alterar a sua alimentação. Se numa fase inicial precisar de um adoçante, os melhores são o xarope de agave, o açúcar de coco e o mel, porque contêm algumas vitaminas e minerais. E o pior, claro, é o açúcar branco. Todas estas dicas melhoram o nível de glicose no sangue e, ao contrário do que possa pensar, trazem-lhe mais energia, boa disposição e saúde. E dou-lhe uma dica extra: utilize os chás para diversificar o seu paladar. Aqui no canal encontra diversos tipos de chás que pode utilizar de acordo com o seu estado de saúde. E se gostou deste vídeo, agora é o momento de subscrever o canal e deixar-me o seu like. Eu agradeço. Eu despeço-me por hoje e espero por si no próximo vídeo. Até lá, já sabe, cuide de si.